o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, o versículo será o 26. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontrastes graças junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o seu rei, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que se fará isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, mais uma vez, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E eu queria poder partilhar com os irmãos um pouco sobre essa grandiosíssima devoção das 7 alegrias de Nossa Senhora. De primeira mão, existe uma grande tradição da igreja. E o que é tradição? Eu vou dar um exemplo a respeito de algo material, para que nós possamos compreender a grande tradição no sentido espiritual e teológico. Por exemplo, vamos dizer que a minha mãe fizesse sempre um bolo de rolo, daquele com goiabada, bem delicioso. E de repente alguém dissesse: Dona Josefa, quem ensinou a senhora a fazer um bolo tão bom? Ela iria dizer: Foi minha mãe. E quem ensinou a sua mãe? A minha avó. E quem ensinou a sua avó? A minha bisavó. Ou seja, isto é algo que é passado de geração em geração. Ou seja, é uma tradição. E existe uma grande tradição da igreja que diz que Nossa Senhora terminou os seus dias na terra com 72 anos de idade. Então isso vai passando pela igreja, não está na Bíblia. Nós precisamos compreender que a nossa igreja não é a igreja protestante, porque eles dizem: se não estiver na Bíblia, eu não acredito. Nós temos
como sustentáculo da nossa fé, a revelação que se dá em dois aspectos. No primeiro, a Sagrada Escritura. No segundo, a sagrada tradição da igreja. Tradição é isso que eu acabo de explicar, que vai sendo passado de geração em geração e com fidelidade. Por que com fidelidade? Porque existe o sagrado magistério da igreja. O que é o sagrado magistério da igreja? Ele é composto pelo magistério da igreja, e esse magistério é os bispos como colégio apostólico e tendo como cabeça o bispo de Roma, o Papa. Hoje, o Papa Francisco. É por isso que quando a igreja define alguma coisa como dogma, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, que foi definido, declarado, não há muito tempo, mas é uma fé que a igreja sempre viveu desde os primórdios. Então existe essa tradição que diz que Nossa Senhora terminou os seus dias neste mundo com 72 anos. E assim se dá a recitação das 7 alegrias de Nossa Senhora, começando com o credo, depois 2 ave-marias e podemos assim dizer 7 mistérios, e cada mistério contém 10 ave-maria. 7 mistérios vezes 10 dá 70 ave-marias, e essas 70 ave-marias, juntamente com as 2 primeiras que é rezada após o credo, completa 72, ou seja, se recita os 72 anos da vida de Nossa Senhora. E aí se dá de maneira muito clara na nossa igreja, na nossa fé, essa grande devoção que nos faz meditar durante toda a vida de Nossa Senhora as suas alegrias, que nesta devoção é identificada 7 delas. E vocês ouviram. Então, nós podemos contemplar, nós podemos meditar essas 7 alegrias de Nossa Senhora, que é uma devoção muito antiga, né? É uma devoção que teve início, como nós vimos aí, por volta do ano 1380, 1422. Surge essa devoção. A coroa das 7 alegrias da Virgem Maria, ou o Rosário Franciscano, surgiu no início do século XV, na Itália, na época de São Bernardo de Sena, como eu disse, por volta do ano 1380 a 1444. Quem foi São Bernardino de Sena? Foi um pregador e místico franciscano que se tornou célebre por sua pregação da devoção ao nome santo em praças e igrejas da Itália no século XV. E essa devoção consiste nas 7 alegrias de Nossa Senhora. Nesta oração, os franciscanos recordavam essas 7 alegrias de Nossa Senhora, que recordamos nesta devoção e rezamos um Pai Nosso, 10 Ave-Marias e um Glória ao Pai para cada uma dessas alegrias. As 7 alegrias são: a primeira, a anunciação do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora, que está em Lucas, capítulo 1, versículo 28. E nós acabamos de ouvir esse evangelho. Essa primeira alegria de Nossa Senhora aqui, nesse momento, representa toda Sião, toda Israel, representa toda Jerusalém, que aguardava
a chegada do Messias, que aguardava ansiosamente a chegada daquele que é o Salvador de Israel. E por isso, quando o anjo chega perto de Nossa Senhora, ele diz: alegra-te, cheia de graça. Ou seja, fica feliz, exulta de alegria, porque fostes vós escolhida como rainha, como mãe do Salvador. E a mesma alegria de Nossa Senhora consiste na que nós devemos ter. Meditar essas alegrias de Maria é meditar também as nossas alegrias. É meditar aquilo que alegrou a Santíssima Virgem e que nos alegra. Então, quando Maria escutou a saudação do anjo, quando Maria ouviu a notícia de que ela seria mãe do Redentor, o seu coração exultou de alegria. E logo depois, ela canta o Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, me chamarão de feliz. Todas as gerações, menos uma, a geração protestante que não aceita Maria como a escolhida e a serva do Senhor. Infelizmente, eu dizia até ontem, na novena de Nossa Senhora da Conceição, num nicho, porque lá eu fui solicitado para falar sobre os filhos de Nossa Senhora e os filhos da serpente. E todo aquele que aceita Maria como mãe é descendente da mulher, é descendente de Maria. E todo aquele que não aceita Maria como mãe só pode ser descendente da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Disse o Senhor Deus à serpente: eis que eu porei uma grande inimizade entre a tua descendência, dizendo isso à serpente, o antigo dragão, Satanás, e uma inimizade entre tua descendência e a descendência da mulher. E quem é essa mulher? O próprio Senhor disse: pois esta te lhe esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quando João no capítulo 19 diz: filho, eis aí a tua mãe, e quando diz a Maria: mulher, eis aí o teu filho, estava dizendo: aqueles que te aceitam como mãe são tua descendência. Aqueles que não te aceitam como mãe não são descendentes teus, são descendentes da serpente. A segunda alegria de Nossa Senhora consiste na visitação a Santa Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 41 ao 43. Eu iria ler, mas vamos apenas meditar. Nossa Senhora, quando fica sabendo, finalzinho do evangelho que nós acabamos de ouvir, eis que aquela que era considerada estéril está grávida há 6 meses. Foi por isso que o evangelho diz: no 6º mês, o anjo apareceu a Maria. 6º mês de quê? 6º mês da gravidez de Isabel. E aquela que era considerada estéril está grávida ao 6º mês. E Nossa Senhora, quando ficou sabendo disso, sabendo que para os homens, e aqui eu quero abrir uma aspa, para os médicos, a respeito da minha pessoa, eles diziam que era impossível eu ser pai, porque para os homens eu era considerado estéril. E eu fiz um pedido a Nossa Senhora no dia 13 de maio, rezando um terço na minha capela. Pedi a ela a graça de ser pai. E não passou nem 1 mês e 15 dias. A minha esposa estava grávida. Por quê? Porque para Deus, o anjo disse a Nossa Senhora que nada é impossível.
Então Maria visita Isabel, e essa é a segunda alegria de Nossa Senhora. Quando visita Isabel, ela chegando diante de Isabel, ela cumprimenta Isabel com a cumprimentação, a saudação que era própria dos judeus: Shalom Adonai. E Isabel diz: de onde me vem a honra que a mãe do meu Salvador me venha visitar? E nós podemos dizer junto com Isabel: de onde me vem a honra que a mãe do meu Redentor me venha visitar? E tenha certeza, você que está aqui, Nossa Senhora, a imperatriz da América Latina, a Virgem de Guadalupe, visita você e visita a sua casa nessa noite. E você pode dizer, como Isabel disse: de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E Nossa Senhora, ouvindo isso, se alegrou, porque se confirmava por meio do Espírito Santo que falava por meio de Isabel, que ela de fato era a mãe do Messias. Esta é a segunda alegria de Nossa Senhora. A terceira alegria de Nossa Senhora é o Natal do menino Jesus em Belém. Lucas capítulo 2, versículo do 8 ao 14. Os pastores foram anunciados por um anjo a respeito do menino. Nós lembramos muito bem daquela cena em que os pastores estavam no campo, guardando as ovelhas, e um anjo se aproximou deles e disse que um menino havia nascido. E quando eles escutaram aquela notícia, anjos vieram ao encontro daquele anjo e cantavam juntos com ele louvores ao menino Deus que acabara de nascer. E Nossa Senhora viu esses pastores se aproximarem também da manjedoura e ali venerar, adorar o menino Deus. E Nossa Senhora se alegra pela terceira vez ao ver o seu filho sendo adorado. Esta também, meus irmãos, deve ser a nossa alegria, porque aquele que nasceu da Santíssima Virgem é Deus, é Senhor. No nosso credo, no credo niceno-constantinopolitano, a unificação de dois grandes concílios da Igreja, declarando Jesus como Deus, diz: Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, as visíveis e as invisíveis, e por nós desceu do céu para nos salvar. Então aquele menino que nasce é Deus de Deus, é luz da luz, é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado aonde? Não somente no seio da Santíssima Virgem, mas gerado na eternidade do seio do Pai. E é Deus com o Pai e o Espírito Santo. A quarta alegria de Nossa Senhora se dá na adoração dos três reis magos. Mateus capítulo 2, versículo 11. Significação dos presentes que foram dados ao menino Deus. Quando os reis magos chegaram diante de Jesus, se prostraram diante do Senhor e o adoraram. E entregaram três presentes. Vocês recordam? Ouro, incenso e mirra. Ouro significa realeza, mostrando que ele é rei. O anjo disse a Nossa Senhora: aquele que nascerá de ti é santo e receberá o trono do seu pai Davi. Ou seja, ele é rei. Só que o reino de Jesus não é deste mundo, como diz os testemunhas de Jeová. O reino de Jesus é do alto. Pilatos perguntou a Jesus: tu és rei? Ele disse: foi para isso que eu nasci. E Pilatos disse: por que os teus súditos não vêm te libertar? Ele disse: porque o meu reino não é deste mundo. Então nós não podemos esperar jamais o reino de Deus se concretizar aqui. Ele já acontece num reinado social e dentro da igreja,
Então nós que fazemos parte da igreja, que fomos batizados na igreja, que nascemos do ventre da pia batismal, que é o ventre da igreja, nós já participamos do reinado de Cristo. E é por isso que nós somos profetas, sacerdotes e rei. Rei com Cristo, reinamos com Cristo, participamos do reinado de Cristo. Então o ouro significa esse menino é rei. Incenso, o que é que significa incenso? O pai de João Batista, quando tinha sido naquele ano, ali no sorteio que se fazia, ele foi oferecer naquele ano o que a Deus, quando o anjo foi lhe visitar? O incenso. Quando Zacarias foi oferecer a Deus o incenso, porque o incenso significa divindade. É uma tipologia, um sinal de que aquele menino é Deus. Por isso foi dado incenso. Porque os sumos sacerdotes ofereciam a Deus incenso. O terceiro presente foi a mirra. O que era a mirra? Um unguento, vamos dizer assim, como que uma pasta, uma pomada, um óleo, um azeite, podemos assim dizer, bem curtido para a preparação do corpo daqueles judeus que morreram. E ali foi dito: esse menino é rei, esse menino é Deus, mas esse menino também é homem. Por isso a igreja diz que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Esta é a quarta alegria de Nossa Senhora, saber que o seu Filho é Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. A quinta alegria, Maria e José encontram Jesus no templo. Isso está em Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 52. Nós não vamos ler, mas nós podemos contemplar. Eles foram a Jerusalém para uma festa, depois retornavam para a sua casa e, retornando, se deram conta que Jesus não estava com eles. E voltaram para procurar Jesus. E voltando para procurar Jesus, Nossa Senhora e São José encontram Jesus aonde? No templo. Com quem? Com os doutores da lei, perguntando e sendo perguntado. E quando Nossa Senhora chega lá, ela diz: meu filho, eu e teu pai estávamos à tua procura. E ali Nossa Senhora recebe outra grande alegria. Primeiro, de reencontrar o seu filho, e segundo, de ouvir do próprio Jesus: tu não sabias que eu devo estar ocupado com as coisas do meu pai? Ou seja, São José era pai de Jesus, podemos dizer, adotivo. E Nossa Senhora sabia que o filho dela era e é filho de Deus. Por isso ali ela se alegra, em primeiro lugar, encontrando Jesus e também vendo que o seu filho é filho do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esta é a quinta alegria de Nossa Senhora. A sexta alegria de Maria, Maria ver a Jesus ressuscitado. Então, Nossa Senhora que vê o seu filho ressuscitado, consegue perceber ali, em primeiro lugar, que o seu filho venceu a morte, que o seu filho é Senhor, até mesmo sobre a morte. E com certeza, ela contemplou no coração as palavras de São Paulo que seria dita um pouco mais à frente aos Coríntios. Mas Nossa Senhora, que guardava tudo no seu coração, com certeza conseguiu compreender os mistérios das palavras de São Paulo, mesmo antes de São Paulo dizê-las.
Aonde está, ó morte, o teu agrilhão? Aonde está, ó morte, o teu poder? Porque Cristo, com a sua morte, matou a morte. Cristo, com a sua morte, venceu a morte, porque depois ressuscitou. E ressuscitado é encontrado, é visto também pela Santíssima Virgem. E que alegria para Nossa Senhora encontrar o seu filho ressuscitado. Que alegria para as mães que estão aqui. Talvez alguém já tenha perdido um filho, se não teve, louvado seja Deus. Mas para aquelas mães que viram seus filhos sendo assassinados, que presenciaram ou que souberam dos seus filhos que foram mortos de maneira violenta e trágica, que alegria será para elas fazer como fez a mãe dos 7 filhos lá no livro de Macabeus, aqueles 7 filhos que foram sacrificados porque disseram sim a Deus e disseram não ao mundo. E que alegria para as mães poderem ver, após a ressurreição, os seus filhos ressuscitados. As alegrias de Nossa Senhora também são as nossas alegrias. É por isso que as devoções à Santíssima Virgem, ela vem passando de geração em geração, numa tradição ininterrupta, porque meditar a devoção a Nossa Senhora é meditar de maneira mais profunda toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta foi a 6ª devoção da Santíssima, a 6ª alegria da Santíssima Virgem. A 7ª alegria de Nossa Senhora, a Assunção e a coroação de Maria. Como crer nisso, se não está na Bíblia? Como crer que Nossa Senhora foi assunta aos céus, se não tem nenhum versículo bíblico dizendo que ela foi levada aos céus? Como eu dizia no início, a nossa fé, ela é em 3 colunas sustentada: a sagrada tradição apostólica, a sagrada escritura e o magistério da igreja. A tradição da igreja diz que Maria foi assunta aos céus. E alguém pode dizer: como isso pode ter acontecido se a Bíblia não diz nada? Nós podemos meditar, meus irmãos. Como não crer nesta grande alegria de Nossa Senhora, se homens como Enoque, Elias e Moisés, Enoque e Elias com vida, Moisés depois da morte. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 5, e também em Gênesis capítulo 5, versículo do 22 ao 24, é citado que Enoque, homem justo, andou com Deus, e Deus, vendo que ele era justo e não querendo deixar que ele fosse corrompido, a Sagrada Escritura diz que Enoque foi transladado para o céu, foi levado para o céu, vivo. Você pode ler em Hebreus capítulo 11, versículo 5 e Gênesis capítulo 5, versículo 22 e os seguintes. Se Enoque, um homem pecador, foi levado aos céus para que não se corrompesse, o que não dizer da Santíssima Virgem Maria, preservada do pecado na sua conceição, preservada do pecado pessoal na sua vida durante 72 anos. Como não crer que Maria não teria sido levada aos céus? Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11, fala de Elias, homem também justo. São Tiago diz que a oração do justo tem muito poder, e foi por isso que Elias orou e passou 3 dias sem chover, e depois ele ora e volta a chover de novo. E esse mesmo Elias, quando terminava a sua trajetória, a sua missão neste mundo,
diante do seu servo Eliseu, quando eles dois conversavam, a Sagrada Escritura diz que uma carruagem com cavalos de fogo separou Eliseu e Elias, e um turbilhão, um redemoinho, leva Elias aos céus, vivo. Se Deus fez assim com Enoque, se Deus fez assim com Elias, por que não faria com a mãe do seu filho Jesus? Então não é muito difícil de crer nessa sétima alegria de Nossa Senhora. Também Moisés, depois de morto, se você ler lá em Deuteronômio capítulo 34, no finalzinho do livro de Deuteronômio, conhecido como a segunda lei, você vai ver que lá diz que Moisés morreu e o próprio Deus sepultou Moisés. Mas se você pegar o penúltimo livro da Bíblia, pequenininho, só tem um capítulo, no versículo 9 da carta de Judas, lá está escrito dizendo que Satanás e São Miguel disputavam a respeito do corpo de Moisés. E esse Moisés, que tendo o seu corpo disputado por Satanás e pelo maior arcanjo, o príncipe da milícia celeste, também foi levado aos céus depois de sua morte. E a comprovação se dá lá em Mateus capítulo 17, quando Jesus transfigurado aparece aos seus apóstolos diante deles, Moisés e Elias, conversando com Jesus a respeito da sua morte. Então, como não acreditar que Deus, que o próprio Jesus não arrebataria, não levaria Nossa Senhora para estar com eles no céu? E a tradição da igreja diz que ela foi levada aos céus. E sendo levada aos céus, ela foi coroada como rainha do céu e da terra, como imperatriz da América Latina. Meus irmãos, esta sétima alegria de Nossa Senhora será também a minha e a sua alegria. Porque o dogma da Assunção de Nossa Senhora é para nos lembrar de que um dia, ou seja, no último dia, nós rezamos isso no credo, Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 12, ele diz: a respeito dos mortos, meus irmãos, eu não quero que estejais enganados, porque quando se tocar o sinal da grande trombeta divina, eis que o Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos por ocasião da vinda de Cristo terão seus corpos transformados, e todos eles, os que estavam mortos e ressuscitaram, e nós que estivermos vivos quando Jesus voltar, seremos assuntos, arrebatados aos céus, e lá estaremos para sempre com o Senhor, com a Santíssima Virgem e com toda a Igreja triunfante. Por isso, nós podemos, com toda a convicção, crer que todas as 7 alegrias de Nossa Senhora também são as nossas alegrias, também é a alegria da Igreja. Foi a alegria dos franciscanos, é a alegria dos franciscanos e é também a nossa. Por isso, nós possamos, com muita alegria, louvar a Santíssima Virgem, porque louvando Maria, nós estamos louvando ao seu Filho Jesus. E eu convido você nessa noite a guardar no seu coração as alegrias de Maria, porque também são as nossas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.